Olá, belos! Sejam bem-vindos de volta. Hoje é um dia especial porque é quarta-feira e eu estou conseguindo cumprir a minha promessa de manter a frequência. Toda quarta-feira estaremos aqui, eu, você, a galera do Girino Desossado, o pessoal que está acompanhando o canal. Agradeço muito, o pessoal tem assistido, tem gostado, tem comentado, tem mandado mensagens para mim. Estou muito feliz. Hoje nós vamos transcorrer um pouco sobre o tema do vídeo passado, percepção e sensação, e como isso influencia a nossa visão dos games. Eu selecionei alguns games que eu considero muito bons, vou explicar um pouquinho sobre eles, por que eu os considero bons games, e também vou falar um pouquinho sobre Zeitgeist, uma palavra que muita gente acha que sabe o que significa, mas ela é um jargão da psicologia, e por que ele é importante para a gente compreender a mente dos nossos colegas gamers. Então a nossa viagem para a mente gamer atual começa em 3, 2, 1. E é isso aí, estamos de volta. Vamos começar então, vamos ao que interessa. Back to business. Vamos começar então eu queria comentar os comentários do meu vídeo passado, o pessoal que comentou. Eu queria dar uma resposta aí mais pessoal para eles. Vamos lá. O primeiro deles aqui é do Fábio Ferrari da Silva. Ele comentou: mas era um carro de Fórmula 1, tenho certeza. Ótimo trabalho, bem-vindo de volta e muita sorte. O Fábio Ferrari, ele é um cara que eu conheço ele desde muito tempo. A gente se conheceu garotos na escola e a gente já começou a jogar muito juntos. Ele tinha um Turbo Game, na época que eu tinha um Nintendo NES, o 8 bits, e a gente trocava cartuchos, a gente se conheceu dessa forma. E ele é um cara que manja muito de games também, ele conhece muita coisa. E ele estava se referindo aqui ao game Enduro do Atari, que eu mencionei no vídeo passado, e eu falei sobre a forma que a gente precisava usar da nossa criatividade para enxergar que aquilo era um carrinho. Legal esse comentário dele, porque ele curte muito Fórmula 1, até hoje ele curte muito jogos de corrida. Eu comentei e digo mais, era uma McLaren, na minha cabeça era uma McLaren de fato. O próximo comentário do meu amigão Yarley Bermudes, apareceu só, avisou ali que deu um like, estava escrito que, voltando ao assunto aqui, agora o Rankings Quest fez uma parceria com o Girino Desossado. Tô junto com a galera do Girino Desossado, planejando bastante conteúdo para vocês, um conteúdo bem diferenciado. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? O próximo comentário aqui é do Thiago Loser, não sei como é que pronuncia Shinobi. Eu chamo ele de Shinobi, é outro amigo do grupo Xbox One BR. E o Shinobi, ele é um cara que ele fala de games, eu abaixo a orelha porque ele manja demais. É um dos caras que eu conheço que mais entende de games, de RPG, de cultura geek em geral. Ele comentou: um de RPG que na época só conheci um amigo que curtiu, Legend of Legaia, que jogo foda. Desculpa o linguajar dele, não é. Mas ofuscado por gigantes como Legend of Dragon, Final Fantasy VII, Breath of Fire 4. Realmente, Shinobi, era uma época, a época do PlayStation 1, era uma época que nós tivemos um grande boom de RPGs, tanto japoneses como americanos, e tinha muita coisa legal mesmo. Era muito difícil um game bom se destacar nesse nicho. Eu cheguei a jogar Legend of Legaia, realmente eu não curti tanto, não consigo apontar defeitos no jogo. O jogo realmente é muito bom, mas ele realmente, as palavras que ele falou foram perfeitas, assim. Ele foi ofuscado por grandes jogos que tinham na época mesmo. E próximo comentário aqui é do Carlos Eduardo, meu amigo Cadu, membro do Esquadrão Toninho, gente finíssima, manja muito de games também. E ele comentou: vamos falar de jogo bom? Vamos falar de Britney Dance Beach. Isso sim é jogo, cara. Cadu, quem conhece ele sabe que ele é um zoão, né? E Cadu, pelo amor, né, cara? Britney Dance Beach, gosto é gosto, cada um, mas eu te conheci jogando jogo de luta, né, velho? Grande abração, Cadu. Último comentário do Felipe Amaral Moreira. Ele comentou o jogo que eu recomendei no final do vídeo passado, o Game Portal.
E ele comentou aqui: Portal é muito bom, um jogo épico, bem diferente, mas que te prende de uma forma muito boa. Tem o Portal 2, não sei se já jogou, um pouco mais complexo, mesmo assim sensacional. Então, Felipe, eu tenho esse jogo aqui, eu tinha jurado para mim mesmo que eu só ia começar o primeiro Portal quando eu tivesse os dois em mãos, para não precisar esperar para jogar o segundo. Agora eu estou um pouquinho considerando esperar ele ser lançado na retrocompatibilidade, mas eu acho que se eu esperar um pouquinho mais e ele continuar demorando para aparecer aí, eu vou acabar jogando ele no 360 mesmo. Muita gente já me recomendou muito também, falaram que é um jogo muito mais complexo, eles deram aquela garimbada legal na história e o jogo ficou realmente muito legal. Então eu vou jogar e vou dar o feedback para vocês aqui. Pois bem, vamos ao assunto. Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês o que é Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra que vem do alemão, é a junção de duas palavras. Zeit quer dizer tempo, Geist quer dizer fantasma ou espírito. E ela significa o espírito do tempo ou espírito da época. E isso quer dizer, dentro da psicologia, a cultura da época, o que aquele povo de um determinado lugar valorizava, como eles enxergavam o mundo, em que eles acreditavam e como isso influenciava as suas ações, e o que eles gostavam e o que eles não gostavam, e como eles julgavam o que acontecia à sua volta. E vamos lá então. Um primeiro game que eu separei aqui para comentar com vocês, que aliás é muito interessante também, porque recentemente tem havido uma cultura também dentro da mídia de videogames, né, com as revistas, os sites especializados, de querer ganhar de alguma forma a geração nova, a simpatia da geração nova, menosprezando o gosto da galera que curtiu os jogos mais antigos. Como assim, Zé? A galera mais nova representa um público muito maior que joga videogames atualmente, que joga com muita frequência. Então você tem a atenção desse público, você tem a atenção da maior parte do público. Você, criando esse elo, esse vínculo com esse público, você torna ele leal. É uma forma, sim, você deve estar pensando aí, isso não é manipulação mental? Sim, é uma forma de manipulação mental. Sim, por isso que é muito legal você ver a galera mais nova conhecendo jogos antigos, mesmo que não gostem, porque o Zeitgeist de hoje não é o Zeitgeist daquela época, a gente não tem os mesmos valores. Mas mesmo que não goste, assistir um gameplay, nessa parte do YouTube é muito bacana, assistir um gameplay e entender como que funcionava, isso vai ajudar a compreender os games modernos. E então o primeiro que eu separei aqui é Battletoads, e eu já cheguei a ver algumas matérias dizendo que ele é um jogo overrated, né? Um jogo super valorizado, um jogo que o pessoal valoriza demais pela nostalgia. De fato, tem que concordar com uma coisa: ele tinha uma jogabilidade um tanto falha, algumas coisas você tinha que adivinhar, e até adivinhar você perdia algumas continuações, né? Como na terceira fase, a famosa fase da motinha, né, que a gente chamava, a fase que você pegava umas bikes voadoras e tal, tinha um ponto específico, uma linha específica de uma plataforma para outra que você tinha que pular, e às vezes você alcançava a plataforma seguinte e você caía nas profundezas lá no buraco. Mesmo assim, isso pode ser considerado, hoje em dia seria considerado um bug. Na época a gente não chamava assim, a gente falava que era um defeito do jogo, né? No Zeitgeist da época, a gente simplesmente contornava essa situação. A gente aprendia como fazia, a gente achava, tá, não é uma coisa bonita, mas a gente se achava melhor do que quem não sabia. A gente se considerava superior a quem não conseguia pular para a plataforma seguinte. A gente se adaptava, a gente não tinha opção, não ia ter patch, não ia ter DLC, não ia ter como eles arrumarem isso, modificar para deixar mais no agrado do público, né? E segundo game só comentando mais um pouquinho de Battletoads, uma coisa muito legal deles foi que eles criaram um mundo à parte, uma identidade para o jogo. O mundo do jogo é muito bonito, é muito curioso, é muito diferente de tudo que a gente já viu.
é cheio de criaturas humanoides misturadas com outros animais, assim. É um universo onde existem apenas alienígenas diferentes dos humanos, né? Existem iguais aos humanos também, mas nós estamos ali em segundo plano. Aparece um personagem, se não me engano, que é o último boss, né? Que ela é mais humanoide, embora ela seja gigante. E isso é muito bacana, era muito valorizado na época. É uma marca de criatividade dos desenvolvedores do jogo. A trilha sonora dele é muito marcante, fica na cabeça. Se você assistir um gameplay hoje, você vai ficar com as músicas o dia inteiro na cabeça, era muito boa. É um jogo que realmente eu não gosto de ver sendo menosprezado pela mídia atual. Vamos para o segundo deles, que eu separei aqui, Jack Chan Stunt Master. Por que eu quis mencionar esse jogo? Esse jogo hoje, ele é um jogo muito querido pela galera que curte games retrô. Eu já terminei esse jogo, mas eu admito, eu terminei ele xingando até umas horas. O jogo é muito bugado, a física do jogo é muito estranha. Às vezes você faz um pulo perfeito numa plataforma e o bonequinho simplesmente desliza pro buraco sem o menor motivo. A tela não tem gelo, não tem água, não tem nada. Mas mesmo assim, por que esse jogo é muito adorado hoje em dia? A ambientação do jogo te coloca muito no mundo, ela é convincente, ela te traz para aquele universo, o universo mais próximo dos desenhos do Jack Chan. Ainda não existiu desenho de TV, não tenho certeza, a série animada, não vou saber dizer com precisão isso, mas ele pavimentou um caminho para você compreender uma mente do Jack Chan no mundo de fantasia. E isso era muito legal. Os movimentos do personagem se assemelhavam muito com os movimentos reais de luta do Jack Chan. E isso fazia você se sentir o próprio Jack Chan dentro da luta, o que era muito bacana e prendia a gente no jogo, mesmo o jogo tendo suas falhas. Mesmo vendo você batendo, o golpe passa por dentro do adversário no vazio, isso estressa você na hora, mas o mundo te convence de que aquilo está acontecendo mesmo e você tem que lidar com aquilo. E foi na época do PlayStation 1, tinha muito jogo com essas características de ter esse tipo de problemas. Então pra gente era uma coisa que a gente já encarava como normal. A geração um pouquinho antes da geração Play 2 aí vai se lembrar disso. No Play 1 a gente enxergava dessa forma. Um game que eu nunca vi reclamações a respeito, um jogo muito bom, muito divertido, é The Warriors. É um game inspirado no filme dos anos 80, que tem uma história bem... eu não consigo dizer bacana, tá? Filme Sessão da Tarde. Mas é legal, coloca você numa situação em que você está encurralado pela cidade inteira, pelas outras gangues. A sua gangue é acusada de um crime e precisa retornar para o próprio bairro sem morrer. E o jogo passa muito bem esse clima, o combate do jogo é muito gostoso, os cenários são convincentes, né? Te coloca muito bem dentro daquela ambientação. Então eu considero ele um jogo também, assim como a maioria da crítica, um jogo muito bom, porque ele é um jogo muito divertido e ele resgata uma cultura muito anterior à época do jogo de uma forma muito bem feita. Mesmo quem não viveu os anos 80 passa a viver um pouquinho dentro do jogo, e por isso que eu selecionei esse jogo para essa lista também. Um que eu fiquei realmente chateado ao ver críticas negativas em relação a ele, falarem que ele é um jogo superestimado, foi Shenmue. Shenmue foi um game do Dreamcast, ficou muito popular no curto período em que o Dreamcast esteve ali em voga, né, nas páginas da frente nas capas das revistas. E ele é um jogo que, em particular, eu considero um dos melhores jogos já lançados no mundo. Por quê? Porque o nível de imersão desse jogo é uma coisa absurda. Ele te coloca realmente no mundo do jogo, nas cidadezinhas pequenas do interior do Japão. Quem curte a cultura japonesa vai se apaixonar por esse jogo, porque você fuça dentro de qualquer gaveta, de qualquer armário, você entra em lojas, pega os produtos, você interage com todos os NPCs que passam por você,
todos eles têm alguma coisa para te dizer. Você é estimulado a explorar a cidadezinha, cada canto dela, porque a primeira vez que você olha para uma esquininha atrás de uma cerca e você fala, deve ter alguma coisa ali, e você vai ali e você realmente descobre uma coisa legal, isso te estimula a explorar. E é uma coisa que falta muito nos jogos atuais. Os jogos são muito grandes, tem mapas gigantescos. É mais realista? Nem sempre que você suspeitar de um cantinho e você for lá olhar vai ter alguma coisa. Realmente, é muito mais realista. Mas fica até o tema para um próximo vídeo talvez. É isso que a gente quer? Tanto realismo assim? A gente não joga para fugir dessa realidade? Talvez. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso mais pra frente. E o Shenmue te coloca num nível de imersão único, que eu, pelo menos, nunca vi igual. As únicas coisas que eu já vi que se assemelham ao Shenmue em termos de imersão e você ser recompensado por explorar o mundo com itens colecionáveis, com cutscenes, com personagens novos, o único que chega mais perto que eu já joguei é Skyrim, que também tem um nível muito bom de imersão, né? Um próximo aí, ele é considerado um jogo horrendo. Muita gente odeia esse jogo, sim, porque ele era completamente bugado, a jogabilidade dele era ruim, mas ele colocava você num universo novo desde a abertura, que é Shadow Man. Ele ficou muito popular primeiro no Nintendo 64, foi um dos primeiros jogos, claro que já tinha alguns antes, mas eram muito raros, foi um dos primeiros jogos em português que todo mundo tinha acesso. E, aliás, ainda vou fazer um vídeo também falando sobre essa questão de aprender idioma jogando videogame, também é muito interessante, a forma como o nosso cérebro age. Mas o Shadow Man, ele colocava a gente, desde a primeira cutscene, o jogo abre com Sonata Clair de Lune, do Beethoven, mais popularmente conhecida como Sonata à Luz do Luar, ou Moonlight Sonata, como preferirem, que é uma música que realmente ela já traz um ambiente sombrio para o mundo onde você está, coloca você numa posição de medo. O jogo ele é muito carregado pela cultura voodoo, misturado com um ambiente meio fantasy, embora ele não tenha nada de referência medieval, ele tem uma referência já mais moderna. Você interage com entidades do voodoo e eles te apresentam um inimigo e você sai numa busca, né, para vencer esse inimigo e salvar o mundo. É muito legal, muito bacana. O personagem ele tem essa habilidade de transitar entre o mundo dos espíritos e o plano material. O jogo é um jogo que merecia muito uma versão nova, eu não vou dizer um remake, talvez um remake para a gente poder pegar a história desde o começo, mas ele merecia muito uma versão nova porque ele era um jogo muito rico, né? Embora fosse praticamente impossível de jogar, ele era realmente, tinha uma jogabilidade muito estranha. E por último, eu quero deixar uma joia que pouquíssima gente conhece, só a galera mais retrô aí que conhece, embora não seja um jogo tão antigo. É o jogo Cannon Spike da Capcom. Pra quem não conhece, claro que eu vou pôr as imagens aí, ele é um game que ele resgata pequenos elementos de diversos tipos de jogos e muitos elementos de vários jogos da Capcom. É um game da Capcom e você tem a opção de jogar com o Charlie do Street Fighter, tem a opção de jogar com a Chapeuzinho Vermelho do Darkstalkers, com o Mega Man, com diversos personagens, com a Kemi do Street Fighter também. E aí na hora que eu falo o conceito, todo mundo fala assim, nossa, que nhaca. Os personagens andam de patins ou de skate, enfrentando inimigos a tiros. Nossa, que jogo estranho. Mas por que isso? A Capcom também é muito famosa pelos seus games de tiro, jogos de nave, onde você tem que ter reflexo. E o jogo ele traz isso, com um botão você trava sua mira, você pode circundar os inimigos atirando, tem golpes especiais, muita coisa para descobrir, as telas são muito dinâmicas, a ação não para, é um excelente game. Se você tiver a oportunidade de jogar, seja no emulador ou comprando no Dreamcast, jogue, porque ele é imperdível. Você
É aquele tipo de coisa que você fala assim, ele é um... Você não pode se chamar de gamer sem ter tido essa experiência. Não importa se você goste do jogo ou não, você tem que experimentar e saber o que é. Né? Então, resumindo aqui, por que eu falei desses jogos? Cada um desses jogos tem o seu zeitgeist próprio. A forma como nós enxergávamos na época, o nível de bugs que nós tínhamos, a tecnologia da época limitava a forma como nós julgávamos o jogo. Muita coisa a gente sabia que não tinha como. É como hoje em dia o pessoal pega tanto no pé, principalmente da Ubisoft, por conta de bugs. Né? A gente sabe que os bugs nunca vão deixar de existir. Né? Porque os bugs sempre foram uma constante na vida do desenvolvimento de programas. E os jogos são programas. Né? Por mais que o jogo seja testado, ele nunca vai ser testado na mesma escala que ele vai ser testado pelo usuário depois do lançamento. Então sempre vão ser descobertos muitos bugs. A gente tem que dar graças a Deus por hoje em dia a gente poder ter patches que vão corrigir o jogo. Não adianta ficar xingando em fórum, criando memes para xingar. A gente tem, claro, que se manifestar. A empresa tem que saber o que a gente está encontrando lá e a gente tem que cobrar realmente a correção daquilo que não está legal no jogo. Porém, a gente tem que sempre se lembrar que a gente corre o risco de acabar criando uma propaganda negativa e uma imagem negativa para os jogos em geral, incluindo para as séries que a gente gosta tanto. Tem muita gente que é muito fã de Assassin's Creed, por exemplo. Né? A mesma galera pede inovação, quando a inovação vem, eles reclamam porque mudou, né? E denigrem uma série que eles amam. Então, o que o desenvolvedor pensa? Eles não gostam mais da nossa série, não vamos mais fazer. Às vezes isso é bom, às vezes é bom. Tem séries que já deveriam ter morrido, me dói falar isso, mas é verdade. Né? Mas enquanto tem gente que compra, ótimo, eles vão continuar fazendo, só que eles vão acabar cada vez menos se importando com a originalidade desses jogos. Né, com a inovação e com a criatividade. Eles vão se acostumar que aquela galera vai comprar esse jogo, não importa como ele esteja. E este é o zeitgeist atual, que já não existia tanto na época que a gente não tinha tanta opção do que jogar. Antigamente a gente também não tinha essa voz de xingar, a gente não podia reclamar. Então a gente simplesmente se adaptava da forma que dava. Tá? Eu espero ter esclarecido alguns pontos aqui. Se quiserem mais detalhes, só mandar mensagens, correções se eu falei alguma merda, comenta no vídeo aí, eu vou ficar feliz de responder a todos vocês. Então, por essa semana é só. Aquele grande abraço, aquele grande beijo. Não se esqueçam de se inscrever aqui, deixar aquele like pra me cobrar, até né, pra eu sentir aquele gosto de voltar aqui e fazer novamente na próxima quarta. E até a próxima.